Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que a cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, está paralisada após quadrilha que fez mega assalto deixar bombas espalhadas pela cidade. Após pressão política, a Fiesp decidiu adiar a divulgação de uma carta que prega a pacificação entre os poderes. E tropas americanas deixam o Afeganistão após quase 20 anos dos ataques às Torres Gêmeas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha descansado bem nesse final de semana, sem aglomerar, hein? Agora que você está renovado, vamos para mais uma semana de notícias por aqui? Então vamos nessa. Abre essa edição dando uma continuidade para um assunto que a Bianca Santos falou na primeira edição de hoje do Panorama CBN. Eu estou me referindo ao mega assalto que aconteceu na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Enquanto eu gravo esse podcast, a cidade de Araçatuba está paralisada. E por que ninguém consegue sair ou entrar na cidade? É porque os bandidos que realizaram esse mega assalto em agências bancárias deixaram ao menos 40 explosivos espalhados pelas ruas. O grupo de ações táticas especiais está no local para desarmar as bombas e diversas vias foram interditadas para evitar a passagem de pessoas. Segundo a polícia, os artefatos estão equipados com sensores de proximidade. Inclusive, um desses explosivos deixou um morador gravemente ferido. O rapaz de 25 anos de idade passava de bicicleta e a bomba explodiu. Infelizmente, ele teve os pés e os dedos das mãos amputados. E enquanto parte da polícia tenta desarmar essas bombas, outra parte dos policiais fazem buscas para encontrar os criminosos que estão envolvidos nessa ação de roubo a bancos. Esse crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira e 3 pessoas morreram, incluindo um bandido. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, eu vou recapitular para você como é que foi esse dia de horror em Araçatuba. Foi por volta da meia-noite que os moradores começaram a ouvir o som dos disparos. Esse barulho pôde ser ouvido a pelo menos 5 quilômetros do centro da cidade, onde os criminosos invadiram 2 bancos e alvejaram a fachada de uma instituição. Os moradores da cidade tiveram uma madrugada de medo. A gente mora a 3 quadras do centro, onde tudo ocorreu, onde foi o assalto. Mas parece que os bandidos fecharam a cidade inteira, as entradas da cidade. E muito tiro, metralhadora, foi assustador. Isso foi quase 2 horas desse jeito. Não parava. Foi uma sensação horrorosa, assim, de insegurança, né? Você não tem o que fazer. Por volta da meia-noite, nós escutamos os barulhos de fogos, achamos que era fogos de artifício, só que não era. E aí a gente ouviu muita gritaria e o pessoal falando pro chão. E aí a gente percebeu que era tiros e não fogos de artifício. Foram acho que 1h50, para ser mais exata, de tiros. Os criminosos fizeram uma barreira na frente da sede do Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Araçatuba, mas eles não contavam com a presença dos policiais no local. Então, houve troca de tiros e os bandidos seguiram para o centro da cidade, onde fizeram moradores reféns. 4 deles foram usados como escudo humano pelos bandidos. 2 reféns relataram para a reportagem da TV Globo os momentos de terror que eles passaram. Por motivos de segurança, as vozes deles foram distorcidas. Eles renderam a gente. Eles estavam com colete, fuzil, armamento pesado. Estavam parecendo soldado de guerra, com capacete, essas coisas assim. Mandou a gente sair, mandou a gente tirar a camisa, a gente ficou sem camisa. E a todo tempo dando tiro perto da nossa cabeça, com arma pesada, né? Pra assustar todo mundo. Xingando, assustando, falando que se a gente se mexesse, a gente ia morrer, ia tomar tiro.
Você foi sequestrado, cara? Como é que foi isso? A gente estava vindo na rua da Droga Max, a gente estava vindo de carro, voltando de uma festa, a gente achou que era uma blitz, eles pararam o carro, eu tive que mostrar a minha barriga, me jogaram no chão, jogaram a gente dentro de uma caminhonete, sequestraram a gente, e a gente foi rezando no caminho inteiro, pararam a gente no Banco Safra, apontaram a arma na minha cara várias vezes, as meninas estavam mais tranquilas, eu tive que implorar pela minha vida e buscar ajuda, consegui escapar, senão eles iam me matar. Como é que você conseguiu escapar? Eu implorei pela minha vida, mostrei minha cintura e eles viram que não tinha nada. Graças a Deus consegui sair correndo e entrei no hotel, no Plaza. Estavam fortemente armados? Muito armados, muito armados. Armas rifles? Apontou R15 e AK-47 na minha cara. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, dá para ver alguns reféns amarrados no teto de um carro e na frente dos carros dos bandidos. E depois desse mega assalto, policiais de São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente e Ribeirão Preto foram deslocados para a cidade. Agora, a Polícia Militar segue à procura dos bandidos, como disse o Coronel Rodrigo Arena, que é comandante do CPI 10. Bom, as investigações se iniciam agora, vamos ouvir os envolvidos, alguns reféns já foram identificados, se deslocarão aqui para a sede da Polícia Federal e serão ouvidos. E aí agora trabalho pericial também de campo, com reforço de peritos da Polícia Federal, de outras unidades que estão se deslocando já nesse momento para cá, e tentar ali trabalhar em cima de todos os viés possíveis, né? Tudo indica que os bandidos estavam bem preparados para essa ação. A quadrilha usou drones para monitorar toda essa ação, tanto na chegada da região central até a fuga pela zona rural da cidade. E como eu falei antes, 3 pessoas morreram na ação e 2 eram moradores. Era um homem de 38 anos e outro de 34 anos, e também um criminoso que morreu em confronto com a polícia. E há suspeita que uma dessas pessoas morreu após gravar a ação dos bandidos. No total, 5 pessoas ficaram feridas. E um dos bancos invadidos foi a Caixa Econômica Federal. Então, por esse motivo, a investigação vai ficar sobre a responsabilidade da Polícia Federal, que vai contar com o apoio de inteligência das polícias Civil e Militar de São Paulo. De acordo com a Prefeitura, pelo menos 2 agências tiveram seus caixas danificados por explosivos e outras agências foram alvos de disparo de arma de fogo. Como deu para você perceber, os moradores ficaram bem assustados com toda essa ação, né? Mas essa não é a primeira vez que Araçatuba é alvo dos bandidos dessa espécie do novo cangaço. Em 2017, criminosos, numa ação parecida, interditaram rodovias de acesso à cidade, fecharam a saída dos batalhões de polícia e invadiram uma empresa de valores. E na ação, um policial civil morreu. Sobre essa ação de hoje, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o crime não vai sair impune. Até amanhã de hoje, 3 suspeitos foram presos. Outro assunto que repercutiu muito na política e até na economia foi o fato que a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, decidiu adiar a divulgação de uma carta que prega a pacificação entre os poderes. Segundo informações do jornal O Globo, essa divulgação foi adiada pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, em uma medida que foi tida como unilateral e tomada sem a consulta a associações que haviam assinado esse documento. Importante lembrar que Paulo Scaff é aliado do presidente Jair Bolsonaro. E agora essa carta só vai ser divulgada depois do dia 7 de setembro. Esse texto, para você ter uma dimensão, já foi assinado por mais de 200 entidades empresariais e a expectativa é que esse número cresça ainda mais ao longo dessa semana. E essa divulgação da carta foi adiada em meio à crise instalada entre os poderes, com ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e também principalmente com a previsão de protestos favoráveis ao governo no dia 7 de setembro.
Só que essa carta ela não cita diretamente o presidente da República, mas a ideia é dar um recado às autoridades, de forma geral, de que discursos de ataques às instituições não recebem apoio da iniciativa privada. E uma entidade importante que assinou essa carta foi a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. E a adesão dela ao texto foi vista como um possível desembarque da entidade ao governo Bolsonaro, o que fez com que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal comunicassem a intenção de se desfiliarem da FEBRABAN. Essa informação chegou ao Palácio do Planalto por intermédio do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. E ele sugeriu que a Caixa e o Banco do Brasil deixassem a entidade se o manifesto fosse divulgado com a assinatura da FEBRABAN. E segundo ele, não faz sentido dois bancos públicos participarem de uma entidade que criticaria publicamente o governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou sobre essa carta. Nós queremos defesa da democracia, das reformas, está tudo bom, está tudo certo. Agora, se tem algum banco público que não está querendo assinar, possivelmente é porque os termos... A informação que eu tenho é o seguinte, é que havia um manifesto de defesa da democracia e que aí não haveria problema nenhum. E que alguém na FEBRABAN teria mudado isso para, em vez de ser uma defesa da democracia, seria um ataque ao governo. Mas o economista Roberto Troster, que é ex-economista-chefe da federação, conversou com a nossa reportagem. E ele disse que as críticas são válidas e defende, inclusive, que as entidades participem mais do debate político. Ruído político é ruim e censura política é pior ainda. Então acho que é importante que esse tipo de comentários, acho importante chamar atenção para o que pode ser melhorado. Falta um projeto de Brasil em Brasília e falta um projeto de Brasil nas entidades de classe. Uma crítica é um passo na direção correta, mas é pouco. Dá para fazer muito mais do que isso. Em nota, a FEBRABAN disse que esse manifesto, que se chama A Praça dos Três Poderes, é uma elaboração coletiva e negou que são ataques ao governo. No meio político, a Frente Nacional dos Prefeitos divulgou uma carta em que defende a união do país para impedir o que chama de esgarçamento entre os poderes. A Frente Nacional dos Prefeitos disse que provocações e atitudes desrespeitosas geram conflitos e insegurança e que não há tempo nem espaço para desvios. A carta defende um diálogo efetivo entre os poderes e pede respeito à democracia e às instituições. E apesar dessa crise que a gente está vivendo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que o clima não está tenso e que há muita retórica e que o tempo vai distensionar as coisas. Há uma retórica, tal coisa, de aqui para lá, de lá para cá, Nós temos as nossas visões, as nossas propostas, muitas vezes entra em choque com outras visões. Eu vejo que o tempo é o senhor da razão e vai distensionando as coisas. Durante a nossa programação, os nossos colunistas falaram sobre esse assunto. E eu separei aqui para você um trecho do comentário da nossa analista de economia, Miriam Leitão. Reação da Caixa e do Banco do Brasil a esse documento só mostra o quanto o governo Bolsonaro fez uma intervenção nas duas instituições. Então, como ele politizou a Caixa e o Banco do Brasil. No caso do Banco do Brasil é ainda mais grave porque o Banco do Brasil é uma empresa de capital aberto. E a Caixa é uma empresa que tem 200 anos. Ela não pertence a esse governo, a essa administração. Então, acho que mais importante, assim, do que ela sair, é o que isso revela. Revela que o governo Bolsonaro é um governo que usa todos os órgãos da administração direta e indireta como se pertencesse a um projeto político. Então, isso é apropriação da máquina pública. No Judiciário, a Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o ex-deputado federal Roberto Jefferson por incitação ao crime. Essa denúncia ela foi oferecida no dia 25 de agosto e o documento é assinado pela subprocuradora Lindora Araújo. Ela lista algumas ações do presidente do PTB entre fevereiro e julho desse ano e cita pelo menos 4 crimes que foram praticados.
Um deles é incitar o crime de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. No Código Penal, esse crime tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Na Lei de Segurança Nacional, a subprocuradora cita 2 crimes: o de incitar a prática de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. A PGR afirma que esse crime aconteceu 3 vezes. E Roberto Jefferson também cometeu o crime de caluniar ou difamar o presidente do Senado Federal, da Câmara ou Supremo Tribunal Federal. Essa é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Roberto Jefferson também foi denunciado pelo crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedente nacional. A reclusão é de 2 a 5 anos e multa. A PGR informou que esse crime foi praticado 2 vezes. E o que chama a atenção nesse caso é que a PGR tinha se manifestado contra a prisão de Roberto Jefferson, falando que ele tinha direito à liberdade de expressão. E a detenção dele só foi determinada há 2 semanas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esse pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal, que investiga uma suposta organização criminosa que busca desestabilizar as instituições democráticas. Vacina sim. No Vacina Sim de hoje, uma surpresa. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo voltaram atrás e não vão completar a entrega das 100 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde até o final de agosto, como eles haviam prometido. O Butantan entregou até agora 92.850.000 doses da Coronavac ao governo federal. E faltam apenas 7.150.000 unidades para completar o que está previsto no contrato. Mas segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, essa medida foi tomada porque o Ministério da Saúde não incluiu a Coronavac entre as vacinas que vão ser aplicadas como terceira dose. Ele também justificou dizendo que o Butantan tem outros contratos com estados para cumprir. Contextualizando aqui para você toda essa história, esse contrato com o Ministério da Saúde prevê a entrega até o final de setembro, mas o Butantan tinha anunciado uma antecipação de 1 mês para a conclusão do envio dessas doses. Mas segundo Dimas Covas, o Butantan tem nesse momento 13 milhões de doses em processamento, mas vai dividir essa quantia entre o Ministério da Saúde e os estados que compraram a vacina de forma independente. Não entregaremos as 54 milhões de doses até amanhã. Nós estamos reprogramando as entregas. Temos, nesse momento, 13 milhões de doses aqui em solo brasileiro em processamento, né? Nós temos liberação quase que diária, mas nós vamos fazer essa reprogramação diante dessas novas realidades observadas, tanto por parte do Ministério como por parte dos novos contratos que nós temos. Estados como Espírito Santo e Ceará têm acordos para a compra de vacinas do Instituto Butantan. E hoje foram liberados mais de 10 milhões de doses, que foi a maior remessa distribuída de uma vez só até agora. E o Butantan diz que vai cumprir o contrato com o Ministério da Saúde até setembro. Na economia, a bola da vez é aquela questão dos precatórios que está deixando o ministro da Economia, Paulo Guedes, bem preocupado. Não custa nada lembrar aqui para você que precatórios são aquelas dívidas que surgiram após disputas judiciais e que precisam ser pagas pelo governo. E na véspera da equipe econômica encaminhar a proposta do orçamento ao Congresso, o ministro Paulo Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado tentam negociar com o Judiciário a possibilidade de aliviar o pagamento dos precatórios para abrir um espaço para o novo programa social do governo. Só para você ter uma noção, o valor dos precatórios para o ano que vem está em 89 bilhões de reais.
E isso faz com que a proposta do orçamento não contemple uma verba para a reformulação do Bolsa Família. E para tentar uma solução, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com Paulo Guedes e lideranças do governo na Câmara e no Senado. E a solução mais forte até agora é um acordo mediado com o Conselho Nacional de Justiça para aliviar o pagamento. A ideia é fixar uma espécie de teto de gastos para precatórios, observando a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode ficar no vermelho, né? E com isso seriam pagos apenas 40 bilhões de reais ano que vem, e o restante ficaria para 2023. E essa proposta é do vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. E após a reunião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a solução para os precatórios vai ter repercussão no novo programa social. Essa solução da questão dos precatórios acaba por desaguar numa outra solução absolutamente fundamental para o Brasil, que é o estabelecimento de um programa social incrementado que substitua o Bolsa Família. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a ideia inicial era tentar uma solução via PEC para parcelar os precatórios. Mas ele falou que o melhor caminho passa realmente pelo STF. Nós havíamos tentado uma via legislativa, uma PEC, mas aparentemente é uma solução mais efetiva, mais rápida e, inclusive, mais adequada juridicamente, né? Foi a conclusão do presidente do Senado, presidente da Câmara, apoiando esse aceno do ministro Fux, tecnicamente em contato com o pessoal do Supremo também. E eu acho que nós vamos chegar a um bom termo nesse sentido de abrir, dentro de responsabilidade fiscal, dentro de espaços definidos pelo próprio teto do governo, abrindo espaço para o Bolsa Família. Paulo Guedes também disse que a decisão da Justiça sobre os precatórios vai dar previsibilidade ao orçamento público. Amanhã, esse papo continua. Os presidentes da Câmara e do Senado vão se reunir com o presidente do STF, Luiz Fux, e talvez tenha alguma resposta para isso. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,78% aos 119.740 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,09%, cotado a R$ 5,188. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 0,08%, cotado a R$ 6,120. No cenário internacional, o Pentágono anunciou que as tropas dos Estados Unidos já deixaram o Afeganistão. Os militares americanos e de países aliados corriam contra o tempo para concluir a retirada até a data limite. O prazo que foi estipulado se encerraria amanhã. E o Talibã retornou ao poder no último dia 15 e agora também controla o aeroporto internacional de Cabul. O embaixador americano na capital do país embarcou nesse último voo. E com a saída dos últimos voos do exército americano no aeroporto de Cabul, chega ao fim as 2 décadas de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão. As tropas chegaram ao país do Oriente Médio depois dos atentados de 11 de setembro que foram realizados pela Al-Qaeda. Momento de falar sobre as Paralimpíadas de Tóquio. Hoje teve mais um dia dourado no atletismo. Nessa segunda-feira, Claudinei Batista e Beth Gomes, ambos do lançamento de disco, conquistaram o primeiro lugar nos Jogos. Por outro lado, a natação não rendeu nada pela primeira vez no dia que marcou a penúltima disputa de Daniel Dias na piscina em uma Paralimpíada. Mas tenho mais boas notícias. A jornada do Brasil em Tóquio ainda contou com uma prata de Bruna Alexandre no tênis de mesa e vitórias no goalball e no futebol de 5. No total, foram 2 ouros e 3 pratas no dia. E com essas conquistas, o Brasil voltou à 6ª colocação no quadro de medalhas e agora tem 99. Panorama CBN.
Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu volto, viu? O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E falando nisso, vocês estão um pouquinho sumidos, hein, das redes. Me mandem mensagens, não me abandonem, viu? E também não abandonem a Bianca Santos, porque amanhã ela está na primeira edição do Panorama. Beijos pra você e até mais!